Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu um contrato de 2 bilhões e 100 milhões de reais assinado pela Prefeitura da capital paulista com a empreiteira espanhola Acciona. A obra previa a construção de um complexo viário de 4,8 quilômetros, ligando a Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes na Zona Sul. A decisão foi tomada em segunda instância depois da ação da construtora Alia, que questiona o resultado da licitação. O desembargador entendeu que, diante do alto valor e do impacto social da obra, a suspensão é necessária por prudência. A medida é temporária e não representa a decisão final sobre o caso. E o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o programa Move Brasil, que foi lançado neste mês pelo governo, reduziu pela metade os juros para o financiamento de caminhões novos e seminovos, com taxas que caíram para a faixa de 13% a 14%. A taxa de juros para o financiamento de caminhões caiu pela metade com o novo programa do governo federal voltado à renovação da frota pesada no país. A medida busca ampliar o acesso ao crédito, estimular a indústria nacional e modernizar o transporte de cargas. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a redução já tem um impacto direto no bolso do transportador. Um caminhão antigo, mais de 20 anos, um caminhão polui o equivalente a 40 desses novos. Ele polui 40 vezes mais do que o caminhão novo, que é o chamado Euro 6. Então, sob o ponto de vista ambiental, é importantíssimo, porque você emite menos CO2, emite menos gás de efeito estufa. A iniciativa integra o programa Move Brasil e vem acompanhada de incentivos fiscais para veículos mais eficientes. Um novo modelo de caminhão sustentável passou a contar com o IPI zero, ampliando as opções para quem busca trocar veículos antigos por modelos mais modernos. O objetivo é acelerar a substituição de frotas envelhecidas ainda predominantes nas estradas brasileiras. A renovação da frota vai além do crédito mais barato. Ela impacta diretamente a competitividade do transporte, a segurança nas rodovias e, principalmente, o meio ambiente. Caminhões mais novos significam menos poluição e menor emissão de gases de efeito estufa. De acordo com o governo, o ganho ambiental é expressivo. Caminhões antigos, com mais de 20 anos de uso, chegam a poluir dezenas de vezes mais do que os modelos atuais. A modernização da frota é vista como estratégica, tanto para a agenda climática quanto para a redução de custos logísticos no país. Com os juros pela metade, praticamente, juros de 13% a 14%, a prestação cai. Então, cabe no orçamento dele poder trocar, fazer a renovação da frota, que é importante para o país. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia nacional sobre o pagamento em dinheiro que cai para menos de 7,5% nas praças de pedágio. Olha aí, uma notícia para os motoristas. Cartões e Pix avançam nas concessões federais depois de uma portaria do governo, enquanto táxis concentram a maior parte das transações. O pagamento em dinheiro responde hoje 7,5% das transações nas praças de pedágio, segundo os dados das principais concessionárias que operam no país. A oferta de Pix e de cartões passou a ser obrigatória, então, pela portaria do governo federal há quase 2 anos. À época, a implementação dos meios digitais encontrou resistência no setor e, desde então, tem ganhado espaço em detrimento do pagamento em espécie. Então, tá aí uma notícia importante que ajuda também a muitas concessionárias e facilita, inclusive, as praças de pedágio, né? E a TCP, que administra o terminal de contêineres de Paranaguá, encerrou 2025 com movimentação recorde de 11 milhões e meio de toneladas de cargas, uma alta de 7% em relação a 2024. O resultado foi puxado principalmente pelas exportações, que somaram mais de 8 milhões de toneladas, alta de 7% em relação ao ano passado. As importações cresceram 2%. A maior parte das exportações foram de carnes e frangos congelados, que somaram mais de 3 milhões de toneladas. As maiores importações foram de produtos químicos e petroquímicos.
Os dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes mostram que o Brasil exportou em 2025 3,5 milhões de toneladas de carne bovina, uma alta de 20% em volume na comparação com 2024. No ano, Paranaguá foi responsável pelo embarque de mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina, alta de 53% em relação a 2024. Outro número que puxou esse crescimento foi o aumento na exportação de frango congelado. O produto teve alta especialmente no último trimestre, com 9% a mais nas exportações em relação a 2024. Segundo o TCP, além da melhora no cenário econômico global, há um retorno em relação aos investimentos no complexo. Desde 2024, o calado operacional do canal de acesso ao Porto de Paranaguá já passou por 3 revisões, passando de 12,10 metros para 13,30 metros. O incremento da profundidade em pouco mais de 1 metro representa um aumento de capacidade de 960 TEUs cheios por navio. O número de atracações teve um aumento de 3% em 2025, chegando a 1.019 navios. O TCP é o maior concentrador de linhas marítimas entre os terminais brasileiros, contando com 23 escalas semanais regulares de cobertura global. O aeroporto de Heathrow, em Londres, eliminou o limite de 100 ml para líquidos na bagagem de mão. Passageiros que embarcam pelo aeroporto agora podem transportar frascos de até 2 litros, sem a necessidade de retirar líquidos ou eletrônicos na inspeção de segurança. A mudança foi possível depois da instalação de novos scanners de tomografia computadorizada em todos os terminais. O investimento faz parte de um pacote de modernização avaliado em cerca de 7 bilhões de reais. Heathrow fechou 2025 com mais de 84 milhões de passageiros e registro de movimento recorde. E um estudo aponta que, mesmo com a matriz elétrica limpa, a indústria brasileira enfrenta dificuldades para acessar financiamento em larga escala para a descarbonização. A indústria brasileira enfrenta dificuldades para acessar recursos capazes de financiar a descarbonização em larga escala. É o que apontou o estudo Mapeamento do Ecossistema de Descarbonização Industrial no Brasil, levantamento que identificou os principais gargalos para financiamento climático, principalmente nos segmentos de difícil abatimento, como aço, cimento, química, alumínio, vidro, papel e celulose. Conforme o documento, não há harmonia entre a elevada demanda da indústria por recursos e a oferta disponível. Não colaboram para o cenário da descarbonização as dificuldades de acesso a fundos nacionais que envolvem instituições financeiras públicas, em especial o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em relação ao financiamento privado, o estudo mostrou que ainda há uma resistência em relação aos altos custos das tecnologias sustentáveis, risco de crédito, ausência de garantias e ainda incertezas quanto à demanda e também ao retorno dos investimentos. O estudo apontou a concentração setorial do financiamento climático voltada ao agronegócio e a falta de foco na descarbonização de segmentos alinhados às demandas internas e às exigências internacionais. Além disso, tecnologias utilizadas para descarbonização industrial, como o hidrogênio verde, ainda apresentam baixa maturidade técnica e custos elevados, o que dificulta sua viabilidade financeira. A ausência de mercados consolidados para produtos industriais de baixo carbono ainda aumenta os riscos de investimentos. As mudanças do clima afetam todo o planeta, todo o mundo biológico. E o Brasil vai ser o grande protagonista, preservando a Amazônia. Então, nós vamos ter que trocar todo o querosene dos aviões do mundo. Vai ser biocombustível, SAF, biodiesel com B3, colocando 3% de bio no diesel para descarbonizar, limpar a atmosfera e gerar emprego no país. Era B10, Fávaro, Conselho Nacional de Política Energética, passamos para B12, agora 1º de março B14, o ano que vem B15 e no combustível do futuro vai subir.
ajudando o planeta. Uma das alternativas para mudar esse cenário é mostrar a eficácia de tecnologias adaptadas à realidade nacional, como o uso do carvão vegetal e os biocombustíveis. Jogar a biomassa para valer como formadora do biocombustível é uma maneira de nós limparmos. Quem conhece o que a indústria da madeira, o que os detritos da produção já fez nos nossos rios, sabe o que é isso. Hoje já se faz MDF e outras operações para recuperar isso que era lixo e poluente. Passou a valer nesta segunda-feira a segunda fase do programa Gás do Povo, que agora opera em todas as capitais brasileiras. Com a ampliação, o benefício passa a atender 950 mil novas famílias que vão poder recarregar gratuitamente o botijão de gás de 13 quilos em mais de 10 mil revendas credenciadas em todo o país. O programa garante o acesso direto ao benefício, com validação digital, sem repasse em dinheiro. São elegíveis famílias com cadastro único atualizado, renda per capita de até meio salário mínimo e inscrição no Bolsa Família. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá.